Pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente continua ainda falando sobre radicais, tá? O que a gente vai ver hoje é a continuação sobre simplificação de radicais. Na folhinha anterior, vocês viram esse primeiro caso que eu vou explicar de novo, tá? Nessa folhinha de agora, que vocês vão receber, eu vou explicar para vocês o segundo e depois eu coloco aqui embaixo o terceiro caso, tá certo? Então, vão ir várias atividades para vocês fazerem sobre simplificação de radicais. Barulhos à parte, pessoal, caiu um troço aqui em casa, tá? Então, assim, ó, eu vou explicar para vocês o primeiro caso aqui e depois o segundo, tá certo? Então, vamos lá. Eu tinha dito para vocês que radicais era um conteúdo comprido, né? Na folhinha anterior, vocês fizeram atividades sobre esse caso aqui, ó, tá? O que esse primeiro caso dizia? Que o índice e o expoente do radicando são divisíveis pelo mesmo número. Nesse caso aqui, o 15 é divisível por 15, enfim, os dois são divisíveis por 15. Então, o que eu posso fazer? Eu posso cortar eles e eu fico apenas com o 18. Tá certo? Na folhinha de vocês tem um exemplo que é 8, mas eu botei 18 aqui na folhinha, não tem problema. E nesse caso aqui é a mesma coisa, ó. Eles dois são divisíveis pelo mesmo número, no caso por 8, né? Eu corto os dois e o resultado é o que está dentro da raiz, certo? Então, esse era o primeiro caso, esse é bem fácil. Os outros também não são difíceis, tá, pessoal? No segundo caso, o que a gente tem aqui, ó, tá? A gente tem que o expoente do radicando é um múltiplo, tá vendo aqui, ó? Eu botei para vocês aqui, ó, é um múltiplo desse númerozinho que tá aqui em cima, do índice que a gente fala. Então, é quando esse número é múltiplo desse, ou seja, quando eu consigo dividir este número que eu circulei por este aqui. Que número que tem aqui mesmo? Tem o 2, né? Porque é a raiz quadrada. Então, como é que vai funcionar isso daqui, ó? 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, o expoente vai ser 5. Por que é 5 aqui? Porque eu dividi o 10 pelo 2. Agora, vamos aqui para esse exemplo de baixo. É bem fácil, pessoal. 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, o resultado vai ser 7 na quarta potência. Esse 4 aqui saiu da divisão, ó, do 12 dividido pelo 3, que deu 4. Vamos fazer esse outro aqui com letras, ó. 6 dividido por 2, eu não posso esquecer que aqui é um 2, né? 6 dividido por 2 vai dar 3 como expoente. E o que vai aqui embaixo? A letrinha A, que não se altera. Quando eu faço essa divisão, pessoal, eu elimino o sinal da raiz quadrada. Fácil, né? Agora aqui, ó, pessoal. Quando eu tenho letras e mais do que um expoente, eu vou olhar, os 4 é divisível por 2? É. 2 é divisível por 2? É. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a divisão. 4 dividido por 2 dá quanto? Dá 2. E 2 dividido por 2 dá quanto? Dá 1. Então, eu só coloco o x, porque aqui eu sei, se eu quiser, eu posso escrever o 1, mas não tem necessidade. Então, pessoal, esse é o segundo caso, tem vários exercícios, tem um outro ali na folhinha de vocês que é assim, ó. 9 na 15ª potência, raiz quinta de 9 na 15ª potência. Como é que vai ficar, ó? 15 é múltiplo de 5, então o que eu vou fazer? Eu vou dividir 15 dividido por 3, vai dar quanto? 15 dividido por 5, desculpa, eu já dei a resposta, sempre assim na aula eu também fazia isso, né? 15 dividido por 5 vai dar 3, então o expoente vai ser 3. Para resolver os exercícios do segundo caso, eu sempre vou dividir o número que está aqui dentro pelo número que está aqui fora, certo? É bem facilzinho. Tá, pessoal, então agora a gente vai para o terceiro caso aqui, ó, certo? O que o terceiro caso diz? O expoente do radicando, ou seja, este número aqui, ó, o expoente do radicando, é maior do que o índice.
Então, aqui eu tenho um 2 e aqui eu tenho um 11. Ai, prof, mas ali também tinha, no segundo caso também tinha um número, esse expoente, sendo maior do que esse, né? Por que que é um caso diferente? Porque aqui, este número que é maior é múltiplo deste número. E aqui, o 11 é múltiplo de 2? Não. Certo? Por isso que ficou no terceiro caso. Aí, galera, o que que eu preciso fazer? Quando acontece isso, ó, esse número é maior do que esse e não são múltiplos, eu vou ter que fatorar. Vocês lembram que a gente viu isso na aula, galera? A gente precisa fatorar este número ali, este 11. O que que é fatorar? Lembra que a gente abria o número? Eu falava para vocês, a gente tem que abrir o número, lembra? Então, eu vou fazendo e vejam se vocês vão entendendo ali, ó, certo? Primeiro, este número é 2, né? Então, eu vou ter que fatorar esse 11, começando com ele valendo 2. Quantas vezes o 2 cabe no 11? Vocês já vão entender agora. Então, eu vou lá. X na 2. Por que que eu coloquei 2 aqui? Porque este índice aqui é 2, vezes x na 2, vezes x na 2, já explico por quê. Ó, vai ficar uma raizona comprida, ó, 2, 4, 6, 8, 10, vezes x. Esse é o meio do exercício, tá certo? Vamos ver por que que eu coloquei tudo isso daqui. Então, vamos lá. Lembra que eu falei que tinha que fatorar o 11? Ou seja, eu vou ter que abrir esse número, tá? E qual que vai ser o menor que eu vou começar a usar? O 2. Por que o 2? Porque esse aqui é o índice que diz o que que eu vou ter que começar a fazer. Se a gente fizer isso aqui, ó... Tá vendo que eu tô colocando um sinalzinho de mais ali? 2 mais 2 dá 4, 4 mais 2 dá 6, 6 mais 2 dá 8, 8 mais 2 dá 10, 10 mais... Opa, falhou a caneta. 10 mais 1 dá o 11 que eu precisava. Então, eu fatorei, eu abri o número 11, certo? Tranquilo? Então, tá. Essa é uma parte do exercício. Agora, o que que eu posso fazer baseado lá no primeiro caso, ó? Se é 2 aqui e é 2 aqui, eu corto. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tá vendo que eu tô cortando tudo que é igual, ó? Beleza? Quantas vezes eu cortei aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui eu posso cortar? Não, né? Não por quê? Porque é 1, galera. Ficou menor do que o que estava aqui. Então, ele vai continuar dentro da raiz. Certo? Então, a primeira coisa que vocês têm que observar. Esse número é maior do que esse? É. Não é múltiplo desse número? Não é. Então, o que que eu tenho que fazer? Fatorar, ou seja, abrir aquele número ali. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu abri... x na 2, vezes 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 x. Quantas vezes eu vou fazer isso aqui? Até chegar no 11, né? Certo? Aí depois, baseado no primeiro caso, ó, que são iguais, eu corto. O que eu cortei vai para fora da raiz quadrada e o que eu não cortei fica dentro da raiz quadrada. Por que que tem 5 aqui? Porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5 cortes que eu fiz. Por que que o x ficou sozinho lá dentro? Porque eu não consegui cortar ele. 1 não é igual a 2 que tá aqui escondido, ó. Tá? Vamos fazer o segundo que vocês vão entender mais fácil ainda. Ó, é maior do que aqui e não são múltiplos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fatorar o número 7. Qual vai ser o menor que eu vou pegar? Um número igual ao índice. Então, vai ficar A na 4 vezes... Para chegar no 7, galera, do 4 para o 7 falta quanto? 3, né? Isso eu não preciso nem falar.
Então, o que vai acontecer agora? Opa, esqueci de botar o 4 aqui. Se a gente esquece de botar o número aqui, que nem eu faço seguido, a gente se engana, tá? Baseado no primeiro caso, os que são iguais, eu corto. Se eu cortei, o A vem para fora, certo? O que eu não posso cortar porque não é igual ali, fica lá dentro. O que a prof esqueceu de colocar aqui? O índice, né? Então, vai o 4 ali. Essa é a resposta. Pessoal, tem que ter muita atenção quando vai fazer essa atividade. Vocês viram que a gente não tá fazendo correndo, loqueando, vendo TV, né? A gente tá fazendo prestando atenção aqui, senão a gente erra mesmo, tá? Vamos pro outro caso agora, galera. Esse número é maior do que esse e não é múltiplo. Então, a gente vai fatorar, vai abrir, né, o 5 ali. Não esquece de escrever o 3 ali. Aqui, ó, M3. Para chegar no 5, do 3 para o 5, falta quanto? Falta 2. E agora eu faço exatamente a mesma coisa. Corto o que é igual, coloco lá para fora. Esse M é esse, tá? E dentro da raiz quadrada, o que eu não consegui cortar. Certo? O que eu esqueci de novo ali? O índice. Então, eu não posso esquecer do índice. Certo? Vamos fazer esse daqui, ó. Esse já é um exercício que vocês têm na folhinha de vocês, tá? Ai, prof, esse daqui, ó, não são múltiplos, certo? Então, a gente vai fatorar. Dá para resolver desse jeito também, tá, pessoal? Então, vamos lá. 6, 13 na 6. Do 6 para o 10, falta quanto? Falta 4. Então, eu faço isso. Corto e corto. O 13 vai lá para fora. Opa! Ai, desculpa, errei. 13 vai lá para fora. E o 13 na 4 fica ali dentro. Este número ficou menor do que esse, tá tranquilo. Tá certo, galera? Pessoal, esse aqui é o exercício 3 da folha de vocês. Vai estar escrito lá, ó, simplifique os radicais observando o exercício resolvido. O exercício resolvido é esse aqui que eu botei aqui para vocês. O exercício resolvido é esse. Vai estar feito lá na folhinha de vocês. O que a gente vai fazer agora já está pronto lá na folhinha de vocês. E esse daqui é um dos exercícios que vocês precisam fazer. Então, presta atenção que é bem fácil. O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem a raiz cúbica de x ao cubo vezes x na quinta potência. Lembra que eu ensinei vocês como é que lê tudo isso, né? Então, agora a gente vai lá, pessoal. Para a gente resolver isso, a gente tem os dois casos misturados. Esse que eu posso cortar direto, porque os números aqui em cima, ó, o expoente e o índice são iguais. E esse aqui, que o expoente é maior do que esse e não são múltiplos. Então, nesse exercício 3, a gente está misturando o primeiro caso e o terceiro caso. Mas não é difícil, pessoal, tá? Como é que vai funcionar aqui, ó? Vamos fatorar. A primeira coisa, pessoal, vamos fatorar esse número aqui, porque ele é maior e não é múltiplo. Então, vamos lá, ó. O resto fica igual. E o que eu vou fazer? Ah, aqui é um A, galera. Prof, errou. Mas eu coloco um Azinho ali, ó. Pronto, ó. Ficou um Azinho bonitinho. Então, vamos lá, ó. A gente tem o A. Para fatorar, vou colocar o menorzinho igual a esse, para eu poder cortar depois, né? Do 3 para o 5, tem 2, né? Certo? Tá vendo que a gente tem os dois casos, ó? Com o x ao cubo, é o primeiro caso de fatoração, que é só cortar, né? E o a na quinta, eu vou ter que fatorar, vou ter que abrir o número 5, que foi o que eu fiz aqui, ó. Tá? E agora, galera, o que eu posso fazer? Este eu posso cortar com este, porque eles são iguais, e este eu posso cortar com este, porque eles são iguais, certo? Muito bem. Quem é que vai ficar fora da raiz e quem é que vai ficar dentro da raiz? Se eu cortei e se eu cortei, vai ficar fora da raiz.
que a gente lê x vezes a. E o que vai ficar dentro da raiz? Este a ao quadrado, porque eu não pude cortar. Então, esse é o exercício 3. Agora a gente vai... Esse é o resolvido, né? Agora a gente vai para um que vocês vão ter que fazer, tá? Já aproveita e faz agora. É a mesma coisa. Aqui é 1, 2. Tá vendo o que é igual, ó? Este é igual a esse, exatamente aqui, ó. E esse é maior do que esse aqui, só que não é múltiplo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fatorar o 7. Copio o a ao quadrado por enquanto. M2, lembra que que tem que ser igualzinho aqui, né? Esse número tem que ser igual ao índice. Vezes. Do 2 para o 7 tem quanto? Né? Isso você tem que fazer lá de cabeça. Nossa, prof, por que tanto M? Porque a gente tem que chegar até no 7, né? 2 mais 2 dá 4, mais 2 dá 6, mais 1 dá o 7, tá? E agora eu vou cortar. Tudo que é igual aqui à raiz, eu corto. Muito bem. Se eu cortei, fica fora da raiz. E todos esses que eu cortei ficam fora da raiz. Quantos m's eu cortei? 3, né? Então, aqui em cima vai o 3. Raiz, o que eu não corto, fica dentro da raiz. Então, esse é o exercício 3. Tá, galera? Então, aqui, ó. No exercício 4, eu botei o 4, o 5 e o 6 aqui, tá? Eu já vou explicar os 3 direto, então. No exercício 4, a gente tem aqui, ó, raiz quadrada de 32. Existe na tabuada um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 32, não existe um número assim sem vírgula, né? Então, o que a gente pode fazer, pessoal? A gente vai fatorar esse número 32, ou pensar num número que multiplicado por ele mesmo, de alguma forma dê 32, tá? Então, se a gente fizer aqui, ó, 32... dividido por 2, tá? Vai dar 16, dividido por 2 vai dar 8, dividido por 2, 4, dividido por 2 vai dar 2, dividido por 2 vai dar 1. Se eu não sei de cabeça, eu faço isso daqui, tá? Então, o que eu percebi? Que 32 fatorado vai dar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 2 na 5. 32 e 2 na quinta potência é a mesma coisa. Como que eu cheguei aqui, pessoal? Porque eu fiz essa fatoração aqui, tá? Aí agora, como é que eu vou resolver isso, galera? Resolver isso, ó, esse número é maior do que esse e não são múltiplos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 5, 2 na 2, vezes 2 na 2, vezes 2. Vamos ver se tá certo isso? 2 mais 2 dá 4, mais 1 dá 5, que é este 5 aqui. O que eu vou fazer agora? Ó, ficou pouco espaço, pessoal. Eu vou cortar, lembra? Se é igual aqui, aqui é um 2, né? Todo mundo já sabe. Então, cortei. Eu vou fazer do outro lado, tá, galera? Ficou bem ruim isso daqui. Eu vou ficar com 2. Quantos 2 eu coloquei lá pra fora? Coloquei lá pra fora, quantos 2 eu cortei? Eu cortei 2, né? Então, aqui, raiz de 2. Posso resolver isso, prof? Claro que pode. 2 ao quadrado, 4, raiz de 2. Certo? Vamos fazer esse outro exemplo aqui, ó. Agora, se eu tenho esse aqui, ó, raiz de 50... tá, raiz quadrada de 50. Um número vezes ele mesmo vai dar 50? Não tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 50. Pego o 50 num rascunho, tá vendo? Porque aqui eu fiz ali no meio e atrapalhou tudo. Vai dar o quê? Vai dar 50 dividido por 2, vai dar 25. 25 dividido por 5, né? Porque 2 não pode, vai dar 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Pronto. Fatorei o número 50. Que é 2 vezes 5 ao quadrado. Por que este 2 foi aqui? Porque eu usei 2 vezes o número 5, tá? Então, 50 e isso aqui é exatamente a mesma coisa. Aí eu vou pegar isso aqui, ó,
que eu fatorei, e vou escrever embaixo da raiz, né? 2 vezes 5 ao quadrado, certo? Agora eu continuo. Esse número é igual a esse, lembra do primeiro caso? Eu posso cortar. Se eu cortar, aqui teria 1. 1 eu posso cortar? Não, né? Porque 1 não é igual a 2. Então, aqui, ó. Se eu cortei o expoente do 5, quem vai para fora da raiz é o 5. Quem é que permanece dentro da raiz? O número que eu não cortei, que é o 2. Certo? Agora aqui é a mesma coisa. Esse aqui é mais fácil, tá? Esse aqui, ó, é raiz cúbica de 81. Tá? Aí vocês vão ter que pensar um número, ó. Um número que multiplicado por ele mesmo e que multiplicado por ele mesmo vai dar 81. Vamos tentar o 3? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Dá o 3? Não dá, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 81. Vamos lá por 3. 81 dividido por 3 dá quanto? 27 dividido por 3 dá quanto? Dá 9, porque 27 vezes 3 dá 81. Vamos conferir se dá? Se a gente não tem certeza, pessoal, a gente faz a conta ao contrário. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 2, 6, 7, 8. Então, tá certa a nossa divisão. E a gente continua. 9 dividido por 3 dá quanto? 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Ó. Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. 81 é a mesma coisa que 3 na 1, 2, 3, 4. Fiz a mesma coisa que ali, tá? Muito bem. Eu vou pegar esse 3 na quarta potência e vou colocar aqui embaixo da raiz quadrada. Só que agora eu cheguei no terceiro caso. Esse número é maior do que esse e não é múltiplo. O que eu vou fazer? Fatoro 4. Não esquece de botar o 3 ali, tá? 3 na 3 vezes 3 na 1. Escreve ou não se quiser, tá, pessoal? 3 mais 1 dá esse 4, tá ok? Agora, se eles são iguais, eu corto e corto. Esse 3 vai para fora da raiz, porque eu cortei o expoente dele, né? E esse 3 fica dentro da raiz. Certo, pessoal? O quinto caso, galera, o quinto caso é mais tranquilo de fazer, ó, tá? Por quê? Raiz quadrada de 25. Todo mundo sabe qual é, né? Que número multiplicado por ele mesmo vai dar 25? 5, né? Então, vamos lá. 5. Consegui descobrir a raiz quadrada do 25. Se eu descobrir a raiz quadrada do 25, ela não precisa mais ficar embaixo da raiz, tá? Só que do x ao cubo, eu não sei qual é a raiz quadrada de x ao cubo. Então, eu coloco ainda ali. Certo? O que eu percebi agora, pessoal? Esse número é maior do que esse e não é múltiplo. Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz ali em cima, ó. Eu vou abrir o 3, né? X, se aqui é 2, o primeiro númerozinho que eu coloco ali é 2, vezes x. Aí, agora eu vejo, né, ó. 2 mais 1 dá o 3 aqui, né? Então, tá certo. O que eu posso fazer agora? Lembra do primeiro caso? Eu posso cortar aqui com aqui. Se eu cortei esse expoente, esse número ou essa letra vai para fora. Vai lá junto com o 5, ó. Aqui eu não pude cortar porque o 1 não é 2, lembra? Fica ali dentro. Fácil, né? Então, vamos lá. Agora aqui, galera. Raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 27 dá pra gente descobrir. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Então,
A raiz cúbica de 27 é 3. Essa parte eu já resolvi. Mas falta resolver a na oitava potência, ó. Que é raiz cúbica aqui. Não pode esquecer desse índice aqui em cima, tá? Beleza. O que eu vou fazer, ó? Esse número é maior do que esse e não é múltiplo. Então, eu vou abrir o 8 lá, né? Começando sempre com um número igual àquele ali. A na 3, mais A na 3 dá A na 6, né? Vezes 7, 8. A na 2. Por que ficou A na 3 vezes A na 3 vezes A na 2? Porque eu tenho que somar 8 com os expoentes, né? Por que eu tenho que somar 8? Porque é aqui, ó, tá? Então, 3 mais 3 dá 6, mais 2 dá 8. O que eu vou fazer agora, galera? O que é igual, eu corto, que é o primeiro caso. E agora, pessoal, vamos lá. O 3 já estava ali fora, porque eu já resolvi ele. Esse A e esse A vão ali para fora. Quantos A's eu coloquei lá para fora? 2, né? Então, vai aqui. Raiz cúbica de A na 2. Não confundam esses dois, esse expoente com esse índice, tá? Eu escrevi meio juntinho, mas escrevam direitinho lá na hora. Certo? Esse é o exercício número 5. E o exercício 6, galera, esse aqui é o resolvido e esse é o que a gente vai fazer junto, ó. O que eu posso fazer? Aqui eu tenho raiz quadrada de 32, né? Só que não existe a raiz quadrada de 32, tanto que a gente resolveu desse jeito aqui em cima. Mas existe uma outra forma da gente resolver, tá? Que é das propriedades dos radicais, certo? Aqui, ó, o 32 é a mesma coisa que 16 vezes 2, concordam? Se não concordam, é só fazer a continha. 16 vezes 2, ó, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 1, 2, mais 1, 13. Então, 16 vezes 2 é a mesma coisa que 32. Muito bem. Lembra lá das propriedades dos radicais que a gente viu na outra folhinha? Se eu tenho raiz quadrada de um número vezes o outro, é a mesma coisa que eu ter a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 2. Esta raiz quadrada é bem conhecida, né, galera? Qual que é a raiz quadrada de 16? 4 vezes 4, né? 4, raiz de 2. Cheguei no resultado, certo? Vocês estão vendo que a gente vai somando as coisas? E, galera, então, o último exercício que a gente vai fazer. Esse exercício 6, a gente vai ter que dar uma raciocinada, uma pensadinha maior, tá, pessoal? Mas não é tão horrível assim de fazer, tá? A gente só tem que botar os miolos lá para funcionar um pouquinho. O que eu tenho aqui, galera? Aqui eu tenho raiz quadrada de 72. Esse é o exercício E da folhinha de vocês, tá? É o E, é. Então, se eu pensar igual aqui de cima, tá? O que eu posso fazer? 72 é exatamente a mesma coisa que 36 vezes 2. De novo, quem duvida, faz a continha. 36 vezes, vezes 2. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, é a mesma coisa que ali de cima, né? Se eu sei que 36 vezes 2 é a mesma coisa que o 72, eu posso ir adiante aplicando a propriedade lá dos radicais. 36, raiz quadrada de 36 vezes 2 é a mesma coisa que a raiz de 36 vezes a raiz de 2, certo? Foi a primeira folhinha que eu mandei para vocês, tá, pessoal? Agora, raiz quadrada, desculpa, raiz quadrada de 36, todo mundo sabe que é 6, espero que sim. Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36. Raiz de 2 e chegou no resultado. Tá, pessoal? Então, assim, ó. O vídeo tá bem longo, mas eu expliquei exercício por exercício, inclusive fiz alguns da folha com vocês. Próxima semana eu vou fazer outro vídeo corrigindo outros exercícios além desses aqui, antes de vocês me entregarem essa folhinha. Então, vocês vão ter esses aqui feito e mais o que eu corrigi. Aí vocês vão ter que fazer o resto. Tá certo, pessoal? Qualquer coisa vocês sabem que pode me procurar pelo WhatsApp, pela página do Face e por aí vai. Esse vídeo com os outros exercícios dessa folhinha corrigidos eu vou colocar no Face, no meu Face e na página de matemática que tem lá. Tá certo?
Então, pessoal, qualquer coisa me perguntem. Um beijo bem grande, a Prof tá com saudade.